Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Juliano. Na nossa videoaula de hoje nós vamos continuar estudando sobre departamento pessoal e vamos tratar das faltas justificadas ao trabalho, que são aquelas faltas em que os empregados se ausentam da empresa e também contam a questão dos atrasos e que a empresa é obrigada por lei a pagar aquele período como se o empregado tivesse trabalhado o dia todo ou não tivesse chegado atrasado. Essas são as chamadas faltas justificadas, também conhecidas como as faltas legais. As faltas legais, a principal delas, que ocorre na maioria das empresas, é a falta chamada pela justificativa de atestado médico. O atestado médico ele tem amparo legal pela Lei 8.213 de 91, uma lei previdenciária, que diz que os dias de doença do empregado, limitados a 15 dias, não devem ser descontados deles, desde que haja comprovação, no caso, através de atestado médico. Então, o atestado médico, sempre que o empregado ficar doente, ele tem que trazer esse comprovante para a empresa, de modo a comprovar que a ausência se deu por doença. O artigo 473 da CLT é um dos principais artigos que tratam das faltas legais. Nele se contempla, por exemplo, a falta a respeito da licença falecimento, que é aquele caso em que morre um parente do empregado. Na CLT diz que esses parentes são irmão ou então em caráter ascendente ou descendente. O que é ascendente ou descendente? Ascendente são os parentes anteriores, né, da nossa geração, e o descendente da nossa descendência. No caso, os ascendentes são do empregado os pais, os avós, os bisavós, e os descendentes seriam os filhos, os netos. É nessa linha que a legislação fala desse abono que tem que ser permitido ao empregado. Então não se limita só à linha direta de parentesco. É importante também trazer que a CLT trabalha com a questão de que o empregado poderá deixar de comparecer ao trabalho. Isso significa que ele vai faltar nesses dias que são dias de faltas. Por exemplo, deixar de comparecer ao trabalho significa que o empregado está afastado num dia de trabalho, num dia normal. Então, se houve um falecimento de um parente dele que ele tenha direito, no caso, um ascendente, e esse falecimento ocorreu numa sexta-feira, por exemplo, o empregado tem direito a deixar de comparecer ao trabalho por 2 dias consecutivos. Seria sexta e sábado, se ele tiver que trabalhar no sábado. Se por acaso o sábado ele já compensou, ele tem direito então a faltar na segunda-feira. Por que isso? Porque a legislação fala em dias de trabalho, ela não fala só na questão consecutiva, né? Alguém pode discutir assim, mas a legislação fala em dias de trabalho consecutivos. Isso visa assim que o empregado tire essa dispensa em dias de trabalho que sejam consecutivos. Por exemplo, ao invés de se dar 2 dias para ele, vamos supor na sexta-feira e outro dia lá pela quarta, eles têm que ser consecutivos de direito. É nesse sentido que a legislação fala. É bastante comum terem confusões no mercado de pessoas não interpretando bem o que a legislação diz, achando que por serem dias consecutivos englobam domingo, sábado e assim sucessivamente. Dentro do artigo 473 da CLT nós também temos aí a licença casamento, que é adição de 3 dias, né, a contar do dia que o casamento ocorreu no cartório. E também entra no mesmo dilema, assim como as outras que eu vou falar aqui, se são dias úteis ou dia corrido. Mas se o empregado casa na sexta-feira, ele ganha a sexta e o sábado e perde o domingo. Não, ele teria que ganhar a sexta, o sábado, se ele não tiver que trabalhar, né? Se ele tiver que trabalhar, aliás, e mais a segunda-feira. Porque, repito, a legislação ela fala claramente no caput desse artigo 473 que essas ausências se dão em dias de trabalho. E são consecutivas, como eu disse, no sentido de não serem tiradas alternadamente, né? Por exemplo, de casamento, o empregado tira um na sexta e a empresa diz, eu te dou outra folga na quarta-feira e a outra na sexta-feira. Seguidas no direito. Também temos dentro desse artigo a licença paternidade, 5 dias, né, que é assegurada pela Constituição Federal, que é para o empregado pai acompanhar a esposa naqueles primeiros dias de nascimento da criança. Tem também a licença por doação de sangue, que é por 1 dia a cada 12 meses em que o empregado realiza a doação. Isso significa que a cada ano o empregado pode fazer até mais de uma doação por mês de sangue, porém a dispensa em termos de 1 dia
ele vai ter só a cada 12 meses. Então seria uma doação por ano. Mais que isso, ele vai ganhar, vai ser abonado dele apenas aquele horário em que ele foi lá doar sangue. Há também o caso do serviço militar, né, tratado na legislação. Todo o período que o empregado estiver tratando de serviço militar, seja porque ele incorporou nas Forças Armadas, seja aquele período que ele está lá apenas se alistando, isso é todo um período de tempo que tem que ser abonado. Assim como a questão da regularização eleitoral do empregado, para tirar o título de eleitor e essas questões assim, também que são contempladas como abono. Quando eu falo abono, são justificativas a ponto de pagar o dia para ele, os horários que ele teve fora. Esses principais itens são tratados no artigo 473 da CLT. Outros artigos dela também tratam, abordando que o empregado sindicalista tem que ter dispensas nesse período que ele vai trabalhar no sindicato. Quer dizer que se ele for em reuniões lá, esses horários têm que ser pagos, exceto se ele ficar efetivo no sindicato. O contrato é suspenso, não vai haver faltas nesse caso, mas mesmo assim, aí quem vai assumir essa remuneração é o próprio sindicato, né? Os casos de acidente do trabalho e também de doença, a legislação assegura que não haja desconto do empregado nos primeiros 15 dias, sendo que no caso do acidente do trabalho, além dos 15 dias do dia do acidente também tem que ser pago, os demais dias são pagos pela Previdência Social, se o empregado entrar em benefício, né? Casos que o empregado seja testemunha na justiça, ou mesmo parte, são abonados, desde que ele traga um atestado que é emitido pela secretaria lá do juízo. E o último item também que é bastante relevante, ainda mais no ano eleitoral, aí, é o chamada licença eleitoral, que é assegurada pela Lei 9.504 de 97, pelo artigo 98 dessa lei. Ele assegura que os dias em que o empregado trabalhar como mesário, como presidente, todos os serviços que ele prestar para fins eleitorais na Justiça Eleitoral, uma vez que ele traga um ofício comprovando isso, ele tem que ser liberado da empresa pelo dobro de dias. Isso significa que se o empregado trabalhou 2 dias, por exemplo, um dia no primeiro turno e outro no segundo, ele vai ser liberado por 4 dias. Também contam nessas liberações outras convocações que a Justiça Eleitoral, porventura, faça com o empregado, talvez, por exemplo, para treinamentos de urnas eletrônicas, havendo a convocação e havendo o ofício comprovando isso, esses dias também o empregado tem que gozar dessa liberação. Eu creio que esses são os principais aspectos das faltas legais ao trabalho, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem adicional com relação a esse assunto, podem me mandar mensagens, inclusive pelo meu próprio blog, rh.professorjuliano.blogspot.com.